Olá, está no ar o nosso podcast Lantri. Nosso aula de hoje vai para algumas pessoas da nossa comunidade de inovação e que certamente já ouviram falar da nossa pessoa convidada deste episódio. Babi Olivier, Carduço, Sil, Léo, Paloma Destro. E hoje estamos com um cara curioso, apaixonado por entender tudo e gosta de situar as coisas em um contexto histórico. Alguém certa vez o descreveu como alguém que, em um estado de insatisfação construtiva, sempre buscando melhorias. Ele está em Bruxelas, sua casa e local de trabalho, pois lá, segundo ele, é possível alcançar um equilíbrio único entre qualidade de vida e oportunidades de crescimento. É o cenário ideal para um polo de tecnologia e empreendedorismo em expansão na Europa, oferecendo uma mistura de tranquilidade e inovação. Sebastian Guerreiro, Senior Innovation Executive, Digital Transformation Business Development, Fintech and Blockchain, Driving Heavenly Growth, sócio da Tense Network, um estúdio de inovação, cultura e aprendizagem que transforma iniciativas e organizações em protagonistas da era digital. A Tense gera novos negócios e desenvolve pessoas em setores tradicionais e Web3, que combinam visão estratégica, domínio de tecnologias emergentes e aprendizado acelerado. Tudo isso impulsionado por uma super rede de pessoas parceiras estratégicas. Sebastião, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ouvir você. E o nosso assunto de hoje é Behavioral Economy, ou economia comportamental. Eu que agradeço o convite. É legal falar com pessoas que estão dispostas a ouvir e aprender um pouco sobre qualquer tema. Então é legal estar com vocês para poder compartilhar isso. Muito obrigada a você pelo privilégio de poder te ouvir. Obrigada, Luciana, por estar conosco aqui também. Obrigada a vocês, vamos aí. Perfeito. Para a gente começar, Sebastião, a economia comportamental, ela mostra que as nossas decisões são cheias de vieses. Quais desses vieses você acredita que mais impactam as pessoas hoje? Perguntinha de prova. Mas, bom, tem ele. Na realidade, a maneira da gente tomar decisões, independente de cultura, independente de local geográfico, é sempre a mesma. Tem estudos interessantes. Tem um que o Dan Ariely fez. Dan Ariely é um cara que escreve muito bem. Então, que normalmente, se você lê Kahneman, que é o pai da Behavioral Economics, normalmente a leitura do Kahneman é densa. É bem acadêmica, tá? E quando você parte por um cara que nem Ariely, é leve, é engraçada, dá prazer de ler. Então ele tem um estudo interessante mostrando que, ou seja, dando um passo atrás dentro do que você falou, a maneira de tomar decisões, independente de região geográfica, cultura, nível educacional, é sempre a mesma em todos os lugares do mundo. Então eles começaram no MIT fazendo uma pesquisa com estudantes de pós-graduação, onde eles tinham que fazer tarefas desde puramente mecânicas até tarefas que dependiam de muito poder computacional do cérebro. Então, estressavam as pessoas para tomar decisões em muito pouco tempo, valendo dinheiro. Então, eles perceberam que quanto maior o nível de estresse, maior o dinheiro atrelado a uma atividade, com nível de estresse alto, pior a performance das pessoas. Tá? Então, isso foi interessante porque desmistifica os bônus dos grandes executivos. Mas, quando você faz experimento, você tem que validar que o resultado é sempre o mesmo em todos os outros lugares. Então, eles começaram a replicar esse experimento em diferentes lugares do mundo. E fizeram na Índia, onde o salário de uma pessoa no ano era 30, 40 dólares, e estavam pagando para elas 40, 50 dólares para fazer tarefas relativamente estressantes para o cérebro, e o resultado foi o mesmo. Ou seja, quando a tarefa era puramente mecânica, as pessoas tinham uma performance ótima, tá? Ou seja, depende da tua qualidade física. Mas quanto mais demandava do cérebro e maior o nível financeiro aquela tarefa taxada existia, pior as pessoas performavam. Tá? Então, quando a gente estressa, ou seja, a gente vê o objetivo final, que é ganhar aquele dinheiro. Então, a gente performa mal. Tá? Então, que é uma coisa interessante. Mas, se eu tiver que pegar um bias generalizado, sei lá, eu pegaria confirmation bias.
Confirmation bias a gente tende a ler, escutar e acompanhar notícias, por exemplo, 70% a mais sobre coisas que a gente acredita serem verdadeiras. Então, se você começa a ler, sei lá, se você é de esquerda e começa a ler uma publicação de direita, grande probabilidade de você abandonar ela dizendo, não, essa aqui não é uma publicação boa. E quando você pega uma publicação que está de acordo com o seu ponto de vista, você tem 70% mais chance de acabar de ler aquela publicação do que a outra. Então a gente acaba consumindo mais informação de coisas que a gente acredita serem verdadeiras que de coisas que contradizem o que a gente acredita ser verdadeiro. Isso é um problema não só na vida geral das pessoas, mas nas empresas. Então, as empresas, quando geram estratégias, às vezes as estratégias... Tem um case genial que era se eu não me engano, era a Gatorade. A empresa que comprou o Gatorade teve muito sucesso. Quando fizeram a estratégia do Gatorade, o Gatorade gerou milhões e milhões, e depois tiveram uma outra oportunidade de M&A, que normalmente eles teriam deixado passar, mas eles conheciam a estratégia que eles tinham aplicado para comprar o Gatorade e replicaram exatamente a mesma cartilha que eles tinham aplicado, e essa deu muito errado e foi uma perda de milhões e milhões de dólares. Então, eles acreditavam que aquela estratégia ia dar certo, porque as informações que eles acreditavam ser verdadeiras não eram verdadeiras. Tá? Ou seja, desculpa, as informações que eles tinham contradiziam a estratégia deles, mas eles desconsideraram essas informações porque o que eles acreditavam era o sucesso anterior e acabou levando ao fracasso financeiro. Então, acho que isso é um problema enorme. Um segundo seria a aversão à perda, tá? Ou seja, a aversão à perda tem um outro nome também, que é a dor do pagar. Quando você tem que pagar por alguma coisa, normalmente você sofre, você fica de mau humor. E aí tem alguns testes feitos com os hotéis, tudo incluso. Às vezes você pode comprar, sei lá, sem uma coisa. E normalmente você fica mais infeliz quando você tem que pagar. Então é melhor optar por um custo maior, com tudo incluso, do que um custo menor com uma coisa faltante, porque quando você tiver que tirar do bolso e pagar, ou seja, quem nunca ficou de mau humor quando chega uma conta inesperada e, porra, pagar isso, e você fica de mau humor, você não entende por quê. E isso é aversão à perda, tá? Ou seja, uma vez que você tem uma coisa, você tem muita dificuldade de se desfazer dela, tá? Tem outro teste interessante com as canecas Esse é um teste do Ariely também. Ou seja, eu te dou uma caneca de graça, antes de te dar de graça, eu te pergunto quanto que você acha que vale essa caneca? Sei lá, 2, 3 dólares. Tá bom, te dou de graça. Dia seguinte, eu chego para você, tá com a caneca ainda? Tô. Quero comprar. Quanto vale? 5, 6. Ah, ué, ontem você me disse que valia 2, 3. Mas agora a caneca é minha. Entendeu? Ou seja, o minha muda completamente a percepção de valor de um objeto. O objeto não mudou. A única coisa que mudou é a percepção de valor que você tem daquele objeto. Então, isso tudo aversão à perda. Acho que esses dois são os que eu mais destacaria no dia a dia que a gente tem. Ô, Seba, acho que eu faço isso com o meu carro, viu? Meu carro é velho, 2011. Bom, é um Honda... Tem outro cara que eu acho City. genial. Desculpa, termina. E você acha que vale mais ou não quer se desfazer? Não, eu acho que ele não tem preço. Eu não consigo vender meu carro. Bom, o Honda Fit, eu gosto tanto dele, mais eu gosto tanto dele. Que tem. Eu gosto muito dele. Esse lance do banco de trás não ter nada embaixo, ele virar um caixão enorme atrás, eu acho genial. Mas tem um outro cara que eu gosto muito, ele é mais moderno, que é o Rory Sutherland, da Ogilvy. Ele é o vice-chairman da Ogilvy UK, e ele trabalha muito, ele criou o laboratório de Behavioral Economics dentro da Ogilvy. E para carros especificamente, ele diz, se você quer se sentir como dirigindo um carro novo, lave seu carro. Então tem N pesquisas que mostram que uma vez que o teu carro está limpo, você acha que ele performa melhor, é um carro melhor, está mais bonito. Então, em vez de
trocar o carro, lava, Lava limpa, ele. deixa todo certinho, que você vai achar que aquele carro é muito melhor do que o carro que entrou sujo. Ou seja, Então, literalmente lavou, tá novo. lavou, tá novo, exatamente. Deixa Vem eu de perguntar algum uma coisa, canto eu fiquei isso, né? curiosa agora, ó. O Diga. Daniel Kahneman, que você falou que ele é o É, principal aí desse tema, ele né? é o pai do Behavioral Ele é o pai de Economics. tudo. E eu vi que Ele, tem um livro dele aqui que chama Rápido e Devagar, ou Thinking Fast and Slow. O exatamente. que é exatamente? Dá um exemplo disso daí no nosso Tá bom, contexto. Como é que essa aí funciona? é a divisão do cérebro, ou seja, como que o cérebro toma decisões. Então, a teoria mais moderna disso é do elefante, o condutor. Então, são as Ah, diferentes partes do cérebro, ou seja, o teu córtex frontal, ele é a parte lógica que a gente tem, só que dizem que biologicamente a gente não consegue tomar uma decisão lógica, ou seja, pela estrutura do cérebro, o cérebro tem a parte reptiliana conectada em todo o sistema nervoso. Aí depois você uhum. tem toda a parte de sentimento, ou seja, lembra, a gente vem da savana, a primeira coisa que a gente desenvolveu é como que a gente fica vivo. Então, para ficar vivo, você tem que garantir que não tem nenhum animal, não tem nenhuma fruta, não tem nada que pode te matar. Então, o reflexo, não sei se vocês já ouviram do fight or flight, ou seja, luta ou corre. Então, essa é a parte completamente, ou seja, não tem lógica nisso. Você vê um movimento de noite no arbusto, você tem duas decisões: ou você se prepara para lutar, ou você se prepara para correr, tá? Então é sobrevivência pura, tá? E depois a gente mais tarde, ou seja, a gente comia muita, se alimentava muito de proteínas, e a proteína foi que permitiu o cérebro humano crescer. Ele é muito maior que qualquer cérebro de qualquer outro primata. Em compensação, ele consome absurdamente calorias. O teu cérebro consome 20% das calorias do teu corpo no dia, que é uma coisa absurda para um órgão tão pequeno. Então, a forma Entendi. que o corpo humano se desenvolveu para tomar decisões é cortar caminho. Então, você começa a filtrar informação. O córtex frontal, ele é a parte lenta, ela é a parte lógica, ele tem que receber input, ele processa aquela informação e ele toma É o que decisões. pondera, né? As Exatamente. situações. Desculpa, essa é a parte rápida. A parte lenta é o elefante. O elefante é tipo, cara, não me tira das coisas que eu conheço, o que eu faço é isso me manteve vivo, não muda a minha rotina. Então é a briga eterna entre. é, a analogia do elefante e o condutor eu acho legal. Então você tem N formas que são os nudges de você fazer o elefante se mover da forma que você quer. Então, também, de novo, desculpa de comentar de um monte de pesquisa, mas a leitura Tá sempre é ótimo. baseada em experimentos que fazem em universidade, mas tem uma muito boa que fizeram com pessoas que queriam colaborar com coisas sociais. Eles pegaram uma turma, pegaram as pessoas que eram consideradas mais abertas a ajudar as pessoas e as pessoas que eram menos abertas. Tipo, cara, esse cara nem pede que ele não vai fazer. E deram 2 sets de instruções para elas. Tinha um grupo ou seja, que era um grupo de pessoas normais, deram um sistema de instruções normais, mas para as pessoas dispostas a ajudar, deram instruções tipo da IKEA, aquela que você abre, cara, não dá para entender nada da instrução, você tem que montar um móvel, tem que desmontar porque montou errado, tá? E Sim. para as pessoas que não estavam dispostas a ajudar, deram informações super detalhadas. E aí vem a parte bacana. As pessoas que não estariam dispostas a ajudar, ajudaram muito mais no final, em função das instruções. Que aí vem a parte de você Olha. fazer o teu cérebro tomar decisões de uma forma fácil. Então, se você der um set de instruções muito detalhado, é muito mais fácil você executar uma tarefa do que se as instruções que te dão são ruins. E isso vale para qualquer empresa. As empresas, às vezes, quando a gente fala de estratégia, a estratégia no nível C-level está muito bem definida. Aquelas pessoas passaram horas discutindo aquelas estratégias e os objetivos. Só que o output daquela reunião é
temos que atingir, sei lá, aumentar em 50% as vendas de produto X. Não tem um contexto de porquê, não tem instruções de como vamos fazer isso, e o que acaba acontecendo, as pessoas têm dificuldade em aplicar aquela estratégia, ou seja, operacionalizá-la, porque falta todo o caminho de, tá Falta bom, mas como que eu embasamento, né? faço isso? Exatamente. Então, Como, a, por man- quê? por que o primeiro, tá? Porque tem que ter um Por quê motivo. primeiro? E segundo, tá bom, e como que eu faço? Tá? Agora entendi por que eu vou fazer, mas como que eu faço? Então a gente tem Uhum. que simplificar a tomada de decisões, dando um caminho bem delineado para as pessoas conseguirem fazer as coisas que a gente quer, ou evitar que o elefante delas fique na frente e não se mova, né? Ah, maravilhoso que você trouxe, Sebastião, que ajuda a gente a resolver um pouco essa questão de desdobramento de metas nas organizações. É uma dor real. As decisões são tomadas às portas fechadas, como você trouxe muito bem, se levam discutindo aqui e ali, e na hora de o líder que intermedia isso para o resto da equipe não consegue, de alguma forma, dizer por onde a gente pode ir. E a gente tem percebido muitos clientes chamando para conversar sobre esse assunto, e é exatamente o que você falou: o cliente que resolve falar o porquê das coisas, isso facilita demais com que as pessoas elas se sintam engajadas e envolvidas em entregar. Faz muito sentido o que você trouxe, e é justamente que eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão dos pequenos empurrões que você falou aí, os nudges. É, de uma forma ética, assim, como é que esses pequenos empurrões eles podem ajudar a melhorar essa produtividade, essa tomada de decisão? Indo um pouquinho nesse sentido que você trouxe aí sobre explicar o porquê das coisas. Bom, a forma ética, basicamente, é dependendo do que você quer fazer. Eu parto do princípio que as empresas têm o intuito de se manter vivas, ou seja, não tem tempo de expiração, e respeitando as leis, tá? Ou seja, tem indústrias que fazem isso menos, mas tem indústrias que a gente vê o contrário, ou seja, sei lá, uma natura da vida onde eles estão preocupados em não somente produzir os produtos deles, mas preservar a natureza. A Nestlé tem isso também um pouco, e tem N outras indústrias que fazem isso não como marketing, mas como ethos da empresa. Mas, basicamente, os nudges, você vai simplificar o caminho. Ou seja, eu posso te dar alguns exemplos de nudges simples. Uh, eu estava falando antes da gente começar com a Luciana, se você quer correr de manhã, teu despertador toca às 5 da manhã, era normal de você apertar o botãozinho, esperar mais 10 minutos, depois mais 10 minutos, depois pega teu celular, scrolla um pouco e o correr já são 7 da manhã e não dá mais. Vou amanhã, amanhã eu prometo. Então, como que você faz para evitar esse tipo de comportamento? Então, simplifica o teu processo. Bota o teu telefone longe de você, o despertador em algum lugar onde você precisa levantar da cama para não poder voltar, a roupa já preparada. Então, prepara o caminho para a tomada de decisão ficar mais simples, entendeu? Então, não sei, aí vai depender dos objetivos da empresa, o que eles querem fazer para ver que nudges. Quem faz muito bem isso, para mim, eu trabalhei com um cara, Ivan Dufels. Ele é um game designer especialista em economia de jogos, tá? E para mim é impressionante como esses caras estão avançados em usar esses sistemas de nudges. Tem um, tem um livro do Jukai Chao, que é Octalysis. Eles têm 78, se não me engano, alavancas de gamificação, que se você pega, são nudges perfeitos. Então, ele cria diferentes métodos ou diferentes mecânicas de te engajar sem você perceber. E é bacana porque ele divide. A Octalysis é um octágono dividido no meio. Na parte de cima, você tem o que ele chama de white hacks e na parte de baixo, black hacks. O black hacks, ele diz, isso aqui funciona, mas dentro da parte ética, não sei o quão ético eles são. Eventualmente, você precisa usá-los. Então, por exemplo, no Candy Crush, acho que fazia isso. Ou seja, você chegava no limite, ele dizia, tá bom, agora você não pode mais jogar hoje. Você só vai poder jogar daqui a 12 horas. Normalmente você volta que nem um animal, querendo jogar. Passaram as 12 horas, pô, passou, deixa eu voltar, deixa eu voltar.
Entendeu? É Então isso é verdade. um black hack. Então gera uma demanda, gera um sentimento em Ele você como, cara, represa a demanda e exatamente, depois solta. exatamente. Então É você isso. volta que nem. Então acho que a área de games tem desenhado isso muito bem. Então, a gente tem N iniciativas de desenhar gamificação dentro das empresas, mas eu acho que o que falta é trazer experts em gamificação, trazer um cara que realmente trabalha com games, desenvolvendo games ou vivendo aqueles games o tempo inteiro para dizer, cara, isso funciona ou não funciona, entendeu? Mas acho que dependendo do que eles queiram fazer, tem N nudges, ou seja, pensa no, Eu também ouvi aqui um livro, com certeza você já deve ter visto ou lido, né? Do Cass Sustain, A Ética da Influência. É, como que você vê essa questão que esse autor traz? Olha, ele examina as implicações éticas de políticas públicas que utilizam insights da economia comportamental para influenciar as escolhas dos cidadãos. É tipo um paternalismo libertário. pois é, e aí porque tem outros bias que contrapõem isso. Então, se você pega, por exemplo, o retirement, aposentadoria, tá? Uhum, É muito difícil para as pessoas descontar o futuro. Descontar o futuro significa como que você vai estar quando você começa a trabalhar com 18, 20 anos. Como que você vai estar daqui a 35 anos, quando você atingir o tempo de trabalho mínimo para se aposentar. É muito difícil, você não consegue se ver daqui a 35 anos. Então, você tem que decidir que tipo de aposentadoria você vai ter, se é pública, se é privada, quanto que você vai colaborar com essa aposentadoria. Normalmente, aos 20 anos, primeiro, você não tem a maturidade, você não tem as responsabilidades que depois, quando você for pai de família, estar dentro de uma relação estável, vão demandar. E você tem que decidir, naquele momento, como que você vai aportar para uma coisa que vai acontecer daqui a 35 anos. Então, uhum. às vezes a gente usa arquitetura de informação, tá? De novo, tem alguns bias, tipo, acho que eu comentei com vocês na nossa outra conversa, o do doadores de órgãos, entendeu? Que na estrutura de arquitetura de informação, você tem o opt-in e o opt-out. Então, a Suécia tem 80% dos condutores são doadores de órgãos. Os outros países é o contrário. Normalmente 80% deles não são doadores de órgãos. Aí eles queriam ver a diferença. Por que que a Suécia era tão doadora de órgãos? E a diferença era o formulário de preencher. Na Suécia, a doação de órgão era um opt-out. Então, se você não quer doar o órgão, você tem uma tarefa a fazer, que é clicar e dizer, eu não quero fazer isso. Então, e era interessante porque no mundo inteiro, doação de órgão é o contrário. 20% das pessoas são doadoras de órgãos e 80% não querem ser doadoras de órgãos. Então eles foram investigar qual era a diferença entre a Suécia e o resto do mundo. E a diferença estava na arquitetura de informação. O formulário que você tinha que preencher para fazer a carteira de motorista, a doação de órgão era um opt-out, ou seja, você tinha que clicar para não ser doador de órgão. Então, se trouxer isso para o teu exemplo de políticas públicas, como você tem uma dificuldade enorme de descontar o futuro, você não consegue hoje guardar dinheiro ou tomar uma decisão para você daqui a 35 anos, que você vai ser duas pessoas distintas, você pode usar arquitetura de informação para te fazer salvar dinheiro, porque a gente normalmente vai optar pela opção default. 80% das pessoas deixam a opção default em um monte de coisas que não são importantes. Então, como eles consideram isso não importante, se você faz uma opção pré-ticada de fazer uma aposentadoria do maior nível possível, tá? 80% das pessoas não vai mexer nisso. E tem experimentos com isso, entendeu? Então, nos Estados Unidos fizeram, em alguns estados, o 401, que é a aposentadoria deles, ser um opt-out, e as pessoas começaram a salvar mais para aposentadoria. Então, como que você usa a arquitetura de informação para fazer as pessoas tomarem uma decisão. E isso tem um lado bom e um lado ruim, tá? Ou seja, a gente viu isso também em política, como algumas vezes vinha um
uma opção Check, selecionada. né? Exatamente. E as pessoas deixavam passar e aquilo passava, entendeu? Então, a posição das informações na tela ou no papel, se está chequeado ou não, tudo isso influencia se o resultado daquilo que você está tentando levantar, tá? Seja um formulário, seja uma eleição. Então, Olha, Sebastião, você está falando aí, estou pensando em milhares de brasileiros como eu e brasileiras que às vezes a gente pega o nosso RG, vou dar um exemplo simples aqui para o nosso povo que está ouvindo, gente. A gente pega o RG, esses dias eu peguei o RG de uma pessoa que tinha lá o CPF, tinha todas as informações, título eleitoral, não. Quem de nós nunca precisou, no dia de uma votação, levar o RG, todos os documentos, sendo que o RG pode ter todos eles, só que o que você falou faz muito sentido. Para você conseguir isso, você tem um trabalhão, que é você selecionar. E se fosse o contrário, gente? Isso aí que é legal, e o que você falou também sobre as empresas usarem isso às vezes de uma forma não tão interessante. A gente vive recebendo esse tipo de facilitação para tomada de decisão que não são tão conscientes, mas a gente poderia inverter isso para fazer aquilo que é benéfico para a maioria de nós, né? Pois é. Fantástico. Aí depende de quem está tomando as decisões e quem está montando os sistemas de incentivos. Ou seja, se você perceber e se você começar a analisar de uma forma crítica, ou eu diria cínica, o mundo, você vai ver que ele se move muito com o sistema de incentivos. Então, tem incentivos que fazem você se comportar bem, se alimentar bem, fazer exercício, ajudar o próximo. E tem incentivos que fazem você se comportar mal. Então, sei lá, vendedor que é movido a cota. Vendedor que é movido a cota, ele já enxerga o bônus como parte do salário. Tá? Isso é fato. Ele conta com aquele bônus como parte do salário. Então, ele vai fazer qualquer coisa do mundo para receber aquele bônus. Seja mentir, botar pedido falso. Isso aí acontece na maioria das empresas. Raras são as empresas que o vendedor não vai fazer algum tipo de malandragem para receber o bônus dele no final do quarto. Tá? E tem exemplos maravilhosos disso, sem citar nomes, mas tem exemplos maravilhosos e grandes. Tá? Então, o sistema de incentivos, a meritocracia, outra coisa, a meritocracia, ela funciona até certo ponto. Depois de um certo ponto, você faz as pessoas se comportarem mal, tá? Ou seja, fazerem coisas que não são benéficas para a organização, para benefício próprio. Tá? Então, o teu sistema de incentivos, a parte mais difícil é alinhar os objetivos da empresa ou da sociedade, dependendo de onde você estiver trabalhando, com os participantes daquele sistema de incentivos. Tá? Então, e normalmente as pessoas que desenham, sei lá, eu não quero deixar uma marca ruim ou analisar alguém ruim pela profissão deles, mas se você vê política pública, cara, os caras que estão trabalhando ali, a maioria deles são advogados. Cara, o que advogado conhece de psicologia, de tomada de decisão, sem querer, ou seja, não, o cara estudou a beça para ser advogado, trabalhou a beça para estar dentro de um lugar que permite definir política pública, mas qual é a capacidade dele de executar ou criar um sistema de incentivos quando o sistema de incentivos das leis é completamente diferente do sistema de incentivos, ou seja, a lei você se comporta bem não é punido, se se comporta mal você é punido. Então é punição, mas não tem recompensa do outro lado. A recompensa é não ter problema, tá? Mas quando você tem que alinhar recompensa e punição, cara, você tem que conhecer um pouco disso, como as pessoas tomam decisão, o que é importante para as pessoas. E aí entra outra coisa, que é uma coisa que vocês trabalham muito, cultura. Entendeu? Como que eu consigo pegar a cultura, primeiro transformar a cultura de uma organização, que eu acho que é muito difícil, você vê, vai do líder, ou seja, eu acho que dependendo do nível de organização que você trabalha, se é uma pequena, média ou grande, normalmente você vê como o comportamento do líder afeta a cultura da organização como um todo, né? E a organização é basicamente uma réplica, ou seja, num submundo menor do que o líder é. Então,
como que você usa isso para o bem? Ou seja, como que eu consigo pegar cultura e criar nudges ou criar sistema de incentivos que me levem ao que eu quero, seja inclusão, seja o que for, entendeu? Através de cultura. A coisa mais importante que você tem dentro da organização é a cultura, entendeu? E Uhum. aí usar esses sistemas de incentivos, e aí eu volto para a gamificação. A gamificação faz isso maravilhosamente bem. Tá? Então, Mas, você tem, por exemplo, e as pessoas fazem isso gratuitamente. Então, o mentor, então, quando você entra num jogo, tem pessoas que te ajudam a progredir rapidamente, e essa pessoa faz isso de gratuidade, mas ela se beneficia na comunidade, não se beneficia necessariamente dentro do jogo. Então é uma percepção de valor incrível e a gente não replica essas coisas nas empresas. A gente entra na empresa, o RH faz o onboarding, mas é o RH um pouco desconectado do dia a dia das pessoas, sem criticar RH, tá? Eu acho que é importantíssimo tudo que eles E fazem, mas provocar é importante, Sebastião. Deixa eu aproveitar que você falou da gamificação, que muito nos interessa, é a ah, questão do sistema de recompensa, né, do ser humano. Você acredita que os jogos que colocam equipes para competir e têm o destaque de um melhor é mais efetivo do que uma competição? Não uma competição, mas um game que traz um ganho comum? Todos eu, ganham, não tem um destaque, todos ganham. Qual que eu, você acha mais efetivo? o que um ganha, tá? O que Um um ganho. ganha o tem N estudos sobre essa nova geração que está tendo, onde todo mundo é parabenizado na escola, ninguém pode ser. E quando você tira a competição, você tira a motivação dos melhores, ou seja, os melhores normalmente puxam o resto da turma para cima, tá? Puxam o resto do grupo para cima. Na mesma natureza, se você tem um macho alfa que é muito acima do resto, o grupo vai matar aquele macho alfa, tá? Então não tem um macho alfa que é super alfa em relação ao resto do grupo. Ele tem que ser melhor que o grupo, mas não muito melhor que o grupo. Então, você ter um ganhador é importante, porque esse ganhador puxa todo mundo para cima, porque ele é o que você quer virar. Eu quero desafiar esse macho alfa, eu quero ser que nem esse cara melhor da turma. Então, ajuda os outros e o problema é que o sistema não ajuda os outros a tentarem se desenvolver tanto quanto aquele cara que se destaca, tá? Pensa nos esportes. Imagina que sei lá, numa prova de natação, você não tivesse o primeiro, o segundo, o terceiro, todo mundo ganhasse. Você ia tirar o estímulo dos Phelps da vida, de treinar 10, 12 horas por dia, o que faz outros, ou seja, a gente teve isso na geração de ouro do vôlei do Brasil. Quantas crianças não passaram a jogar vôlei pelo que a nossa seleção de vôlei representava no resto do mundo, entendeu? O Senna nas corridas, até hoje eu gosto de corridas e sempre vejo gringos falando do Senna de um jeito que é como se ele fosse absurdamente melhor. A gente nunca vai poder testar isso, tá? Mas como se ele fosse muito melhor até que corredores atuais. Então, eu acho, e aí é percepção minha, tá? Que você precisa ter essa diferenciação, porque se bem algum, ou seja, não é só ganhadores e perdedores, mas ter o ganhador te permite criar um sistema de incentivo para os outros melhorarem, entendeu? Porque senão você estagna. Você não tem alguma coisa te puxando para frente, te empurrando entendeu? Se você pega desenvolvimentos tecnológicos no mundo, é, guerra é um dos maiores contribuidores para todas as tecnologias que a gente usa hoje. GPS, celular, radar. E era justamente para ser melhor que o outro exército. Depois a gente tem o pensamento lateral e utiliza isso em outros mercados. Mas você precisou daquele movimento bélico ou aquela disputa entre países, entre potências, para levar o mundo para frente. Então eu não acho que a competição seja ruim. A competição melhora o mercado e a gente fala isso com produtos. Ou seja, cada vez que a Apple lança um iPhone melhor que um Android,
Cara, a Samsung e a Google vão atrás e vão tentar fazer uma coisa melhor. Então, eu acho que competição é sadia, até certo nível, tá? Ou seja, com ética, tá? Quando tem ética por trás, se você... E aí, de novo, é o sistema de incentivos, entendeu? Se Eu você vou pôr fogo tem... no parquinho. Por favor. Sim, faz sentido em alguns momentos, sim. Por exemplo, no esporte. O esporte é balizado por competição mesmo, né? Quem é o melhor, quem é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas se você traz isso para o mundo corporativo, eu ainda percebo que boa parte das nossas empresas, e eu me incluo nisso, não tem maturidade para criar regras justas. Eu Então, concordo com assim, isso. não tem maturidade, porque assim, eu já fiz gestão de várias equipes, né? Muitos, inclusive muitas de vendas. E eu tentava sempre ter um equilíbrio. Então, por exemplo, se para você se destacar, não adianta você se destacar sozinho. Porque se você fez a sua cota de venda, se os demais não fizeram, tem um fracasso ali. Por mais que tenha uma pessoa que se destaca, né? Então eu tinha que fazer de uma maneira com que houvesse, eu chamo de recompensa situacional. Cada grupo de pessoas com suas habilidades tinha uma recompensa ali direcionada. Então, por exemplo, se era um grupo de elite, muitas vezes você não consegue se comparar a um Bolt, por exemplo. Você pode ser um bom corredor, mas é um pequeno grupo que se compara a um Bolt, que é o cara que corre, sei lá, 100 metros mais rápido que um carro, né? Então, são poucas pessoas que chegam a esse patamar. As demais, que por mais que treinem, não conseguem chegar a esse patamar, você tem que recompensá-las sim, não igualmente, mas elas também têm que ter destaque, porque dentro da categoria e as competências que elas têm, elas exerceram o melhor delas, né? Então, acho que entra um pouco da. Faz sentido, eu também concordo que tem que ter uma competição equilibrada e madura. Perfeito, mas percebe, É, aí tem duas coisas, ou seja, tem a é. teoria da, da competição e a teoria dos grupos, tá? Tem dois filmes espetaculares, um com Iron Claw, que é da década de 70, com... Qual é o nome dele? Ah, vou lembrar. E o outro é The Replacements, que quando você tem dentro de um grupo, quando o grupo precisa performar e você tem um cara muito acima do grupo, não necessariamente o grupo se beneficia. É melhor, e tem N pesquisas Sim. disso, é melhor ter um grupo de pessoas similares em termos de capacidades, mas Uhum. que se entrosem bem, eles vão produzir melhor que um grupo com 2 ou 3 estrelas, Sim. tá? Eles vão performar melhor que essas estrelas combinadas. Tá? Então, quando você fala de teoria de grupo, eu concordo com isso. Mas, de novo, qual o sistema de incentivos que você utiliza para primeiro, para identificar qual o melhor que cada pessoa tem, não duvidar de que ela pode performar melhor, ou seja, performar é uma questão de treino. Se você der, em escolas tem uma escola, a Escola Everest, é um projeto católico, mas ele é interessante porque tem uma escola particular de Sim. cara, onde pessoas ricas mandam seus filhos, e a única coisa que os professores fazem quando assinam um contrato é garantir que elas vão dar o mesmo tipo de aula numa escola pobre. Tá? Ou seja, a escola não é pobre, a escola está num lugar é, mais pobre. Menos Tá? privilegiado, né, Menos privilegiado. economicamente. Sim. Exatamente. E as crianças que estudam no menos privilegiado não pagam. E essas crianças, o único pedido é, se você tiver sucesso na vida, no futuro, seus filhos vão estudar no Everest. Mais de 50% dos estudantes do Everest rico são filhos de pessoas que estudaram no Everest menos privilegiado que deu certo. Então, tem N Uhum. provas de que se você der oportunidade de desenvolvimento, as pessoas Sim. conseguem se desenvolver. Não tem O próprio diferença entre esporte é ser... um exemplo, né? Se você pegar os grandes atletas da história, a maioria Exatamente. deles não veio de família privilegiada economicamente. É, Pelo contrário, vieram de famílias bem pobres. exatamente. Exatamente. Então, se você criar estrutura para as pessoas desenvolverem, e aí vem
uma briga minha com a educação fundamental, entendeu? Onde no Brasil, por exemplo, você não pode reprovar até a quarta série porque não tem dinheiro para dar merenda. Cara, isso não pode ser o balizador se o cara vai passar ou não. Você tem que preparar para o futuro, No balizador entendeu? é a própria reprovação, né? A baliza é a Exatamente. reprovação. E por que não a aprovação por competência, por ter desenvolvido a competência, né? Tá bom, eu tenho N coisas com o sistema de ensino. Não, o sistema de ensino, se você pegar, Sim, ele foi desenvolvido para a Revolução Industrial. Você pegava para criar pessoas exato. para trabalharem na fábrica. Para Cara, a gente está trabalhar em num fábrica, outro sim, mundo. E o sim. sistema de ensino, em nenhum lugar do mundo evoluiu o suficiente, até nos lugares, nos nórdicos, que são os melhores sistemas de ensino que a gente tem, não estão no nível tecnológico ou no nível social que a gente precisa para um trabalhador da era da AI, nem da internet mais, da AI, entendeu? Que vai ter que lidar com máquina daqui a pouco. Existe, agora falando um pouco de AI, eu vi uma entrevista do Sam Altman que ele dizia que ele e os amigos dele têm uma aposta de qual vai ser, quando vai ter a primeira empresa de uma pessoa com valor maior que US$ 1 bilhão. Entendeu? Então você tem que preparar as pessoas para isso. Porque vai ter uma Uhum. pessoa tendo um batalhão de agentes de AI e eles não têm bias. Então tudo que a gente está conversando aqui, muitos deles entram, ou seja, a gente percebe nos modelos de AI, os bias dos desenvolvedores estão lá dentro. Eles tentam minimizar algumas coisas e eles começam a aparecer. O outro dia teve o Grok se comportando mal, né? Respondendo umas coisas extremamente grosseiras, meio nazistas. Foi engraçado. Ele foi banido do próprio X, entendeu? Aff, Durante Maria. algumas horas, entendeu? Por falar umas coisas forçadas, né? Ai, Ou ai, seja, ai. mas a gente tem que preparar o mundo. Ou seja, como que você prepara as pessoas para essa transição? Eu sou Sim. um, não sei se vocês já leram do Marc Andreessen, o Manifesto do Tecno-Optimista. O Manifesto Tecno, ele é meio chato de ler porque ele é repetitivo, tá? Mas ele, quando você lê, é basicamente o que ele diz: as maiores revoluções, as maiores evoluções sociais no mundo, na história do mundo, aconteceram por meio de tecnologia, entendeu? Então, a tecnologia é boa, a tecnologia, mesmo que a AI que vai deslocar pessoas do mercado de trabalho, ela vai gerar coisas boas. E eu tento enxergar desse jeito também. Então, se você pensar, vai tirar as pessoas do mercado de trabalho, mas essas pessoas estão reclamando que o trabalho que elas fazem não faz sentido, não tem propósito. Então eu vejo essa mudança como uma liberação, não como um problema. Sim. Tipo, cara, beleza, agora você não tem mais é, essa cadeia em volta de você, isso te segurando para fazer uma coisa de propósito. O que você vai fazer? Entendeu? E aí O que a vem. gente percebe no movimento educacional aqui no Brasil, o Seba, é que a desigualdade de acesso à tecnologia, ela é um grande entrave. Você vê que a gente tem habilidades assim maravilhosas, né? Nossos jovens têm uma criatividade incrível, só que a diferença entre a qualidade de acesso à tecnologia, à internet, à tecnologia em si, ela é um grande bloqueio. Tanto que quando a gente desenvolve soluções educacionais, a gente tem que sempre ponderar se aquela pessoa ou empresa vai ter acesso àqueles recursos que a gente está pensando. Pra você ter uma ideia, a gente já desenvolveu soluções educacionais para empresas enormes, mas totalmente assim, quase analógico, porque o recurso não era os mesmos em todas as regiões. Então, assim, a gente tem aqui um entrave muito grande que é essa questão da desigualdade de acesso. Não estou nem falando da questão financeira, a desigualdade de acesso e qualidade do acesso. Né? Mas tem que ter jeito, porque se você pegar estatístico de quantas pessoas têm smartphone, cara, tem mais smartphone que pessoas E bancarizadas, pessoas, sim. entendeu? Então, as pessoas já têm acesso ao smartphone. Eu estava participando de um projeto, ajudando a desenhar um projeto que era de economia circular e
tratava com catadores, ou seja, lixo reciclado. Então, eles pegavam restos de restaurantes para ser processado numa horta e a comida dessa horta voltando para os restaurantes. E fiquei chocado com os números. No Rio tem 600 mil catadores. Desses 600 mil catadores, mais de 30% não tem certidão de nascimento, não tem documento, tem smartphone. Então, tanto que eles estavam tentando fazer um projeto com uma moeda digital que você pudesse pagar. Esse cara, por não ter documento nenhum, não tem acesso a banco, né? Então, ele não consegue pagar com débito, Pix, nada que a gente usa. Como que ele consegue comprar uma linha de smartphone? Porque precisa ter um RG, né? Só Deus sabe. Gente, isso é o limite. Somos brasileiros, não desistimos jamais. Eu tenho certeza que alguém ativa a linha para eles, ou seja, tem algum CPF pendurado com 50, 60 linhas. Ou ele está usando a linha em nome de outra pessoa. Não, mas é isso, porque você precisa do CPF para validar a linha. Então, o que está acontecendo é isso. Essa linha está no nome de outra pessoa. Não é dele. Não é dele, entendeu? Ele que usa. Viu? Eu tô rindo para não chorar. Mas a rigor, cara, já tem o acesso, ou seja, você já tem o primeiro elemento para começar a fazer a pessoa aprender, que a Babi me ensinou, que ensinar é o que os outros fazem com a gente aprende. Então, para a pessoa aprender, entendeu? E basta, de novo, sistema de incentivos. O problema é que os incentivos, a educação é chata. Tá? A educação tradicional é chata, pensa de primeira. Seba, deixa eu aproveitar então e perguntar uma curiosidade. Como é que é a educação aí onde você vive? E como que é a educação corporativa onde você vive? Fala aí pra gente, para esses finalmente aqui nossos. Acho que a educação é um pouco melhor que no Brasil, mas não é muito diferente. As escolas têm as mesmas dificuldades financeiras, ou seja, a diferença é a estrutura. O Brasil tem 250 milhões de pessoas, 230. É completamente diferente da Europa, onde os países maiores são a Alemanha com 80, Inglaterra com 60, Espanha com 60. É completamente diferente. Mas tem lugares pobres nesses países, tá? Não é a nossa pobreza, é uma pobreza digna, tá? Então, sendo classe mais baixa aqui, as pessoas vão no restaurante, não tem uma Tem o necessário. Exatamente. E se você pegar, tem uma pesquisa que é interessante do salário dos CEOs. Na Europa, a média, ou seja, do multiplicador do salário mínimo para o salário do CEO é um 15x. Ou seja, do salário mínimo para a média dos CEOs da Europa são 15 vezes. Tá? Nos Estados Unidos são 150 vezes, 130 vezes. Uma coisa absurda. Entendeu? Então, esse descasamento aqui na Europa não acontece tanto. Mas voltando à educação, a educação pública é boa. Eu lembro, os meus filhos estão na escola europeia, minha esposa trabalha nas instituições europeias e tem uma escola das instituições europeias. Mas eles estavam numa escola pública. A escola pública era genial. Era genial. Eu tenho amigos com pais expatriados de empresas boas, ou seja, que teriam condições de pagar um colégio particular, com as crianças na escola pública sem problema. Então, te prepara para uma faculdade. Em termos de empresa, eu fico um pouco mais restrito para responder, porque eu nunca parei de trabalhar com o Brasil, então eu tive pouco contato com as empresas daqui, então eu não conseguiria te dizer o quanto de treinamento, que tipo de treinamento é dado dentro das empresas, né? Porque lamentavelmente você pode tirar alguém do Brasil, mas você não pode fazer eles pararem de fazerem coisas com o Brasil. O brasileiro adora tirar férias no Brasil, voltar para casa o tempo inteiro, e eu nunca consegui me desligar de trabalhar no Brasil. Então, eu moro aqui há 20 anos, mas sempre trabalhando para o Brasil. Interessante, que legal. Acho que é isso, né, Manu? Gente do céu, podia ficar aqui só ouvindo. O primeiro episódio de vários episódios. Desculpe o corte, não sei o que aconteceu. Mas não sei se foi minha puxada de microfone para baixo. Não sei. Imagina. Seba, foi uma honra falar com você. Muito obrigada. Ao contrário. Deixa os seus contatos aí, se quem quiser trocar mais ideias com você, contigo. Tá. Eu posso te passar aqui no chat?
Pode. No LinkedIn você está como Sebastian Guerreiro. Ponto Guerreiro. Guerreiro, Guerreiro. É isso aí, muito legal. Meu Telegram. Tem o Telegram. Nós vamos deixar lá nos seus contatos também. Pode botar. O que mais tem? Para agradecer aí a Babi por ter feito essa ponte maravilhosa. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoas interessantes que eu conheço através de Babi, eu não tenho nem como agradecer. Ai, a IA dela tá aí, ó, participando. Eu falei assim, Manu, ó, não vou participar não, hein? Tô de boa. Mas eu achei isso, que ela tem essa generosidade. Foi tão bom te ouvir, cara. Que inteligente. Fico feliz. Eu não sei se vai ficar bom, ou seja, às vezes você tem que pensar, tem que puxar coisas lá de trás. Maravilhoso. Mas é um assunto que eu adoro. Mas cheque em gamificação, se quiser, eu vou falar com o Ivan, ver se ele faz uma. O Ivan é esse cara e ele é um engenheiro espetacular. Tudo para ele é sistema de incentivos. Você fala, cara, eu quero fazer isso, isso, isso. Ele não vai funcionar. Por que não? Caramba, porque se você fizer isso, esse cara vai fazer aquilo. Ele tem jogos, desculpa, tem sistemas. Qual que ele me mostrou? Machinations. Deixa eu procurar aqui. Machinations. Ai, traz Ivan para falar com a gente. Machinations. Ensinar aqui. Pois é, Machinations seria bom. Sabe para quê? Para criar, ou seja, dentro de cultura, você simular, porque ele faz simulações, ou seja, você gera fluxos, e você diz, se isso acontecer, os outputs podem ser A, B, C e D. E você diz, tá bom, e se eu testar isso com 10 mil pessoas durante 50 rodadas, ou 1000 rodadas, e ele fica testando, ele diz, cara, esse é o resultado final, entendeu? Então ele gera essas simulações então eles usam para um monte de coisa. Começou com game, porque era um designer de game da Holanda, era um professor, e agora tem um monte de coisa que eles fazem. Olha lá. Gaming, iGaming, Financial, Supply Chain, Manufacturing, Transportation, Infrastructure, Energy, Health, Marketing, E-Commerce, Data Centers. Mas para mim, você daria para usar com cultura. Tá? Ou seja, com certeza. E sabe o negócio que você falou aqui, que eu fazia de uma forma instintiva, agora você está trazendo nome à trama. É muito difícil desenhar uma solução gamificada inserindo os cases e as viradas durante o desenho, a criação do storytelling, da história. Mas o que eu fazia, Sebastião, era pegar um Word mesmo e desenhar as complicações e a gente chama, né, de reveses e tudo mais do jogo, colocava ali os estilos de jogadores, o nível de taxonomia, a ferramenta metodológica, a carga horária, fazia um esqueleto. Depois ia preenchendo com a trama, com o storytelling. É mais fácil do que você fazer o contrário. Quer dizer, não sei, né? Tem gente que fala aí que escreve uma novela inteira em pé, mas assim, dizendo para você. E o que você me falou, me explicou de uma forma muito elegante isso que eu fazia por entender que era mais fácil. Mas não, você está dizendo o seguinte: se a gente conseguir calcular as probabilidades da gamificação antes de sair fazendo, a gente vai evitar aquele problemão que é descobrir que a gamificação não surtiu o efeito necessário ou levou a gente para aquela conclusão esperada por uma questão que, se não tivesse sido mexida, nunca ia dar certo. E sabe o que acaba acontecendo? A gente coloca na conta de quem aplicou o jogo. Tem um livro muito bom que eu li agora, que para vocês que fazem muito workshop, eu recomendei para a Babi. Eu falei, Babi, cara, leu. E ele é escrito de uma forma para você ler capítulo, ou seja, não precisa ler o livro corrido. Você pode pegar um capítulo e ler só aquele capítulo. Deixa eu ver qual o nome. Think Different, eu acho que era. Já te dou o nome. Eu terminei agora nas férias. E tem um curso muito bom que eu quero fazer o ano que vem com esse Rory Sutherland, que é o Math Masters. Eu acho que é 1.700 euros. É com ele direto, ou seja, é online, mas tem uma sessão com ele por mês. E ele é muito bom. Muito bom. A New Way to Think, Roger Martin.
Deixa eu pegar aqui e te mandar também no chat. Capítulo Não, 4. gente, tudo que Sebastião está passando aqui no chat, a gente vai colocar na descrição do podcast para vocês também acessarem. Muita coisa legal, inclusive esses livros que Luciana virou, aquela hora que deu aquela interrupção, a Luciana veio e falou assim: eu vou ter que comprar todos os livros que o Sebastião me indicou. Adoro. Esse livro, ele é genial, porque esse capítulo 4, ele fala de como ele roda. Ele era professor Stanford, eu acho. Era de uma dessas grandes, mas ele vai contra todas as teorias de estratégia das grandes, das Big Four de consultoria. Então ele diz, cara, essas teorias não são aplicáveis. Você sai com uma estratégia absurdamente ousada e vem aquele problema que a gente disse, ninguém sabe como aplicar, o porquê aplicar. E esse aqui é um sistema mais inclusivo, onde ele levanta, tem alguns exercícios que são interessantes, eu sempre falo para a Babi, tem 2 exercícios que eu gosto muito, que são simular o futuro, simular o sucesso e simular o fracasso no futuro. Tá? Então, quando tem uma meta, um objetivo, sei lá, aumentar em 50% as nossas vendas. Tá bom, mas o que isso significa? Se a gente aumentar 50% as vendas, quanto que a gente vai estar vendendo? Para vender isso, o que eu tenho que produzir? Quanto que eu preciso de A, B, C de insumo? Quanto que eu preciso de gente? E você começa a decompor, tipo custo ABC, nos elementos que significam aumentar em 50% as vendas, entendeu? E aí você diz, tá bom, o que eu tenho que fazer? E aí você vai perceber, cara, não vou ter, sei lá, caixinha para botar as coisas, porque o fornecedor que me vende caixa, ele consegue me vender tanto. Então precisa de um fornecedor alternativo. Temos fornecedor alternativo? Não sei, vamos ver. Procura fornecedor alternativo. E depois, então não é uma coisa que você faz num workshop, mas você faz várias sessões e depois, cara, temos solução. E aí tem a metodologia do Buffett e do Musk, que é o contrário. O que pode dar errado? Você mapeia todas as coisas que podem dar errado, que é o teu caminho crítico. Como que eu posso evitar que essas coisas aconteçam? E esse cara, o Roger Martin, faz uma coisa muito similar. Ele entra num workshop com C-Levels e sempre tem divergências entre o que pode, o que não pode, o que vai dar certo, o que não. Mas não pode ter divergência vaga. Tipo, cara, mas isso não vai dar certo. Fornecedor não vai aceitar. Por que fornecedor não vai aceitar? Por A, B e C. Tá bom, o que precisa para o fornecedor aceitar? Então você inverte. Você tem que trazer uma solução. Então, todo mundo tem direito a reclamar, mas isso vai passar por todo mundo. Então, você só vai reclamar das coisas que você souber que você tem uma solução, porque senão não adianta. Sem solução não pode reclamar. E depois as outras pessoas vão analisar a tua ideia. Então, você sabe que as outras vão criticar a tua. Então, tem um balanço entre o quanto você critica, quanto que você bate nos outros, porque os outros vão te bater de volta. Entendeu? Então... Amei que você falou que às vezes numa reunião você entra e fica em silêncio observando o que está acontecendo. Se for para falar mais do mesmo, pelo amor de Deus, vamos todos ouvir, né? Pois é, então, e outra coisa que ele faz bacana, ele começa do menos hierarquicamente para o mais hierarquicamente. Porque ele diz que se você começa de cima para baixo, as pessoas de baixo vão imitar o chefe. Sim. Então não vai ter discordância da visão de cima. Então você começa de baixo para garantir que os de baixo ainda não sabem qual a visão do chefe, então eles vão falar o que realmente pensam. E os de cima vão ter, como estão em cima, não tem problema de rebater isso, porque estão em cima. Então você está falando sobre um subordinado teu. Então, quando você vai aumentando, você normalmente gera um número de ideias mais interessante de trabalho. Entendeu? Mas só ler o capítulo 4, esse A New Way to Think, capítulo 4, é espetacular. E tem um só sobre cultura, que acho que capítulo 10, se não me engano. Uau. Entendeu? Adoro falar com pessoas que já citam o capítulo. Gente, vocês aí que estão nos ouvindo, vocês estão percebendo o nível das conversas aqui, não é mesmo? E eu cheguei a uma conclusão te ouvindo, Sebastião. Vocês que estão aí tramando estratégia para as empresas de vocês, não façam nada antes de entrar em contato com a Tencent, hein? Fala com o Sebastião, fala com a Babi, porque, gente, é uma trama. E parar de fazer coisas instintivamente, tem estudo para tudo. E você honrou a sua apresentação, você se interessa por tudo. E é um inconformado positivo, Sebastião. Que honra te ouvir.
Muito Muito obrigada. obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades da gente continuar isso. E vamos embora. Sim. E se Eu alguém amei. precisar, só para a nossa especialidade não é estratégia geral, é estratégia de inovação, que é onde a gente brilha. Entendeu? Ou seja, o que precisa para você conseguir inovar? O que é uma estratégia que é realmente trabalhável, o que é implementável, tá? Não é apenas no papel bonito. Olha que chique. Perfeito, é isso aí. Muito Menina, bom. Muito Muito bom, obrigada. Sebastião. Um grande abraço, viu? Muito Pra obrigada. você Obrigada. também. E a gente vai se falando. Abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoas, é o seguinte: Behavior Economy, ou economia comportamental, é o campo que estuda como as pessoas realmente tomam decisões econômicas no cotidiano, considerando fatores psicológicos, emocionais, sociais e culturais. Enquanto a economia tradicional assume que todo mundo decide de forma 100% racional, a economia comportamental mostra que, na prática, somos cheios e cheias de atalhos mentais, vieses e emoções que influenciam escolhas de consumo, investimento, poupança e até carreira, hein? De acordo com o estudo The Whole Behavioral Economy of Business Decision Making, Insights of Strategic Growth, 2025, assinado por Ana Ruiz, da Universidade Pública de Navarra, a economia comportamental está transformando decisões empresariais. Esse estudo mostra que compreender como as pessoas realmente pensam e não como deveriam pensar permite que as empresas criem estratégias mais efetivas. Isso influencia desde campanhas de marketing até gestão de sistema, gestões internas, com impacto direto em fidelização de clientes, produtividade e resultados financeiros. Em resumo, é a economia que leva em conta o comportamento humano real não idealizado. 2 exemplos para elucidar essa parada aí. Efeito do preço no consumo. Mesmo quando 2 produtos são iguais, tendemos a escolher o mais caro, acreditando que ele tem maior qualidade. Exemplo, escolher um vinho de, sei lá, R$120 ao invés de um de 60 só porque o preço sinaliza o valor. E tem também a aversão à perda. As pessoas sofrem mais ao perder R$100 do que ficar felizes ao ganhar R$100. Isso explica porque muitas pessoas preferem não arriscar em investimentos, mesmo quando o potencial de ganho é maior do que a perda possível. Esses exemplos mostram que nossas decisões não são puramente racionais, mas guiadas por percepções, emoções e vieses. E este é o papo de hoje.